Na sessão de hoje, então, nós teremos inicialmente o professor Sérgio Franco, a professora Denise Leite e a professora Marlis Morosini Polidori. Então, para iniciar o encontro, o professor Sérgio Franco é doutor em Educação pela URGS, professor titular da Faculdade de Educação na URGS, atua como professor dos programas de pós-graduação em Educação e Informática na Educação. Foi membro do Conselho Nacional de Educação e vice-presidente da Câmara da Educação Superior. Foi presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, do MEC, e presidente da Associação Universidades em Rede. Foi também pró-reitor de graduação, secretário de Educação à Distância, diretor da Faculdade de Educação, diretor do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação, exerceu o cargo de diretor de Políticas de Educação à Distância da Secretaria de Educação à Distância do MEC. Seja muito bem-vindo, professor Sérgio. O senhor tem 15 minutos, tu tens 15 minutos para apresentar suas contribuições. Obrigada. A gente vai aprendendo a lidar aqui com essa. Estão me ouvindo, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando ao vivo, também cumprimentar aqueles que vão nos acompanhar depois, de maneira assíncrona, quando for publicado esse vídeo. E um cumprimento especial à professora Marília Morosini, nossa líder nesse projeto tão lindo da Enciclopédia Brasileira de Educação Superior, e minhas colegas de mesa hoje, professora Denise Leite, professora Marlis Polidori. Bom, o capítulo que me coube organizar da Enciclopédia Brasileira de Educação Superior é o capítulo de Políticas de Educação Superior. Foi interessante que quando nós estávamos discutindo a organização desse webinário, nós vendo como fazer as combinações de dois temas, o capítulo de políticas combina com qualquer um, porque fazer educação é necessariamente fazer política. A educação, especialmente na maneira como ela é vista hoje, como um direito social, ela exige que se tenha uma ação do Estado muito forte ordenando esse direito. E aí é que entra a política. A política, em outras palavras, é o Estado em ação. E esse fato de que nós estamos trabalhando, ou melhor, vivemos hoje no Brasil sob a égide da Constituição de 1988, que fez algo muito interessante, porque ao mesmo tempo em que apresenta a educação como um direito social, de uma maneira muito forte, coloca a educação superior dentro do capítulo da educação, do direito da educação. E, portanto, a educação superior, que por muito tempo foi encarada como um privilégio, como uma situação excepcional, ela fica dentro da perspectiva do direito. E isso faz com que a gente tenha que repensar um pouco algumas práticas, algumas lógicas que se tem na educação superior. Quando foi organizado o capítulo da enciclopédia, nós pensamos em 4 eixos. Nós temos um primeiro eixo, que é o eixo de políticas, propriamente dito, que traz os conceitos da política, os conceitos que envolvem esse capítulo. Um segundo eixo, que se refere aos instrumentos da política, à legislação, como é que funciona a normativa toda que se tem. Um terceiro eixo, que é a organização da educação superior brasileira, e isso é importante porque não é tão simples a gente entender toda essa organização, a quantidade de atores que tem presente. Por exemplo, quando a gente discute com pessoas até de outros países, ou mesmo dentro do país, às vezes fica estranho o fato de que a educação superior, assim, ela presta contas, ou ela é amparada por 2 ministérios, que é o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje chamado Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E também, e o último eixo é o eixo dos direcionamentos políticos, em que a gente reflete um pouco, analisa os direcionamentos que nos últimos anos têm sido dados para a educação superior. Bom, mas para a gente fazer essa conversa hoje, a ideia é nos situarmos
no agora. E agora significa falarmos da pandemia do Covid-21, ou melhor, do coronavírus, ou da Covid-21. Covid-19, 21 ela ainda não chegou. O que isso impacta na política de educação superior? E o que a gente nota quando vai entender a política de educação superior no Brasil, dentro dessa situação da pandemia, é que realmente o Estado brasileiro não tomou decisões claras de enfrentamento da pandemia. O Estado é muito mais do que simplesmente o governo. O governo é quem está com as rédeas do Estado, mas o Estado funciona para além do que simplesmente o governo. E se a gente for olhar as decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos sobre o papel dos governadores, etc., mostra isso. O Estado é esse conjunto de atores, né, que envolve o judiciário, o legislativo, o executivo e as diversas esferas que a gente tem na educação, no Estado brasileiro. E no caso da educação, então, a gente tem, sim, um protagonismo importante do Ministério da Educação, mas também os diversos sistemas que atuam, sistemas estaduais, e os sistemas municipais, que no caso da educação superior, os sistemas municipais não têm atribuição em relação à educação superior. Mas analisando a política de educação superior que vem se estabelecendo a partir dessa situação da pandemia, a gente se dá conta de que o Ministério da Educação tomou algumas medidas importantes. Ele publicou algumas portarias tratando sobre o problema da suspensão de atividades presenciais, né? E fazendo algumas orientações sobre a substituição de atividades presenciais por atividades à distância, porque, afinal, há portarias e decretos que definem os limites do uso de situações não presenciais. E o Ministério teve que, então, editar algumas medidas que pudessem dizer ou relativizar um pouco essas situações em função da situação de calamidade pública que nós vivemos. E é bem interessante porque os vários sistemas educacionais começaram a se posicionar como era esperado. E aí fica uma questão importante sobre qual é o papel de cada um desses atores e como os sistemas vão, então, se posicionando e dizendo como vai funcionar aquilo que se chama na Constituição Federal do regime de colaboração, em que os diversos sistemas vão se organizando e vão se articulando. Dentro dessa perspectiva, houve uma provocação ao Conselho Nacional de Educação, que precisava se manifestar em relação a essa situação. E o Conselho se manifesta através de um parecer publicado recentemente, ainda aguardando a homologação do ministro, mas que já é, então, orientativo, tentando dar conta dessa situação. E aí aparece uma questão muito importante para a gente entender a figura de um ator como o Conselho Nacional de Educação. Ele precisa garantir o que é regulamentado, ou seja, direcionar, dar alguns padrões, alguns parâmetros, melhor dizendo, não padrões, parâmetros da conduta dos diversos sistemas, que ele, como Conselho Nacional, ele ao mesmo tempo que faz a regulação do sistema federal, ele também orienta os outros sistemas, e também ele precisa lidar com a realidade. Isso é muito complicado, porque a realidade num país como o Brasil é extremamente complexa. E aí tem alguns comentários que a gente pode fazer diante dessa manifestação do CNE. Uma é que, se a gente for olhar o que está escrito naquele parecer, a gente percebe um viés muito favorável à iniciativa privada. Mas não é um viés que daria para dizer privatista, mas ele procura contemplar as iniciativas tomadas pelas instituições privadas, especialmente aquelas instituições com fins lucrativos que foram mais ágeis, o que é um pouco de esperar, nas soluções, ainda que muitas soluções possam ser questionadas. Ao mesmo tempo, o CNE faz algumas sinalizações interessantes sobre situações inovadoras. E ele traz, por exemplo, a recomendação de aproveitamento das questões da extensão universitária, para que a gente possa enriquecer os currículos e poder dar conta, via extensão, de algumas coisas que, por disciplinas, não se vai conseguir resolver com a situação de afastamento social. Mas o que isso tudo traz para a gente é que
no final das contas, não é um conselho que vai dizer, nem o CNE, nem os conselhos estaduais, mas isso reporta para a autonomia dos entes federados, dos sistemas, e a autonomia das instituições. E aqui, nesse caso, está se tratando de autonomia didática. E, portanto, não é uma autonomia que é exclusiva às universidades. Todas as instituições de educação superior têm autonomia didática. E é preciso que elas assumam essa autonomia didática. Quais são, então, as lições que a pandemia vem trazer para nós? Talvez a grande lição é porque é a gente olhar que realizar a educação como política pública implica que todos os entes envolvidos assumam os seus papéis, encontrem soluções fora do convencional, mas tendo como referente principal o direito à educação. Isso reflete no cumprimento das normativas, na garantia da qualidade, isso tem muito a ver com o que vai ser tratado depois pela Denise e pela Marlis, porque a avaliação tem a ver com a questão da busca da qualidade, e também para que a educação seja realizada não como um mero cumprimento de atos burocráticos. Então, pensar o calendário acadêmico, pensar o currículo, a formação, a produção do conhecimento, passa por toda essa visão de educação como um processo de realização de um direito, de garantia de um direito. Olhando por aí, a gente pode pensar um pouco sobre as tendências que a gente vê a partir disso para a educação superior. A análise do momento atual, dessa manifestação do CNE, de outras manifestações que têm acontecido, traz que nós temos um grande problema a enfrentar na educação superior brasileira, um grande desafio, e tendência e desafio, para mim, elas são duas palavras que precisam estar combinadas, porque a gente caminha em função dos desafios que a gente tem. Um dos grandes desafios é a relação público-privado. E a educação superior no Brasil é impensável hoje sem pensar também sobre o papel das instituições privadas. Não existe mais espaço para pensar numa estatização geral da educação superior, mas, ao mesmo tempo, a diferenciação dos papéis da educação pública, da educação comunitária e da educação privada, em sentido estrito, é importante de ser traçada. E a gente vê que as soluções que se vai encontrando depende muito do viés que é dado do viés que cada uma dessas esferas de público e de privado vão podendo traçar. Uma outra tendência importante, um desafio muito grande que a gente tem é a questão da expansão da educação superior. Nós estamos caminhando para um processo de massificação da educação superior, nas palavras do Troll, que é a ideia de que a gente, pelo menos 1/3 da população de 18 a 24 anos, passe pela universidade. Essa é, aliás, a meta do PNE. Agora, expansão significa democratização? Nós vamos garantir que com essa expansão a gente simplesmente entre mais gente ou que tenha representatividade das pessoas que estão dentro da educação superior? E junto com a questão da expansão entra a questão da qualidade. É muito simplório aquele pensamento de que quantidade e qualidade são incompatíveis. O desafio é a gente fazer expansão, aumentar a quantidade e promover qualidade, promover qualificação. E junto com isso vem um desafio que às vezes é um pouco negligenciado quando se pensa geralmente na política geral de educação superior, que é a pós-graduação. A pós-graduação hoje é um dos focos importantes quando se pensa a educação superior, porque, afinal, o papel da universidade, como é pensado historicamente, é a produção de uma elite cultural e intelectual, não necessariamente ligada a uma ideia de elite econômica, mas a produção de conhecimento ela passa muito pela pós-graduação e uma política de associação entre graduação e pós-graduação para que a gente possa fazer isso. Ou seja, estão aí algumas questões que ficam no ar e que nós precisamos pensar, precisamos refletir, discutir muito e ir traçando o caminho da educação superior brasileira, que é que instituições a gente tem e qual o papel delas, que qualidade a gente vai produzir nesse processo, que tipo de expansão a gente vai realizar no Brasil. E, no final das contas,
o que a gente tem por trás é qual é o projeto de desenvolvimento que se tem para o país. A consolidação da educação superior e, portanto, a realização de políticas de educação superior passa pela formação de um pensamento nacional, pela formação de um país com a construção da sua cultura e da sua ciência. E, portanto, a discussão sobre que papel que o Brasil deve ter para si, para a sua sociedade, e que papel que o Brasil deve ter no seu entorno, seja na região, América do Sul, América Latina, Hemisfério Sul, seja na questão global. Aqui está o grande desafio que a gente tem para se pensar a educação superior. No fundo, passa por uma questão de qual é o projeto de nação que a gente se propõe. E o questionamento sobre os papéis dos diferentes governos que estão à frente do Estado brasileiro frente a esse desafio. Essa é a minha contribuição para que a gente pense um pouquinho, colocar alguns pontos para discussão, para reflexão. E sucesso a todos nós nesse webinário. Obrigada, então. Obrigada, professor Sérgio, pelas suas palavras. Depois nós terá mais algum tempo para responder perguntas. E agora nós vamos passar para a professora doutora Denise Leite, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora 1A do CNPq, com uma larga tradição nos estudos de avaliação, de sistemas de avaliação. A Denise é a representante da GUNE para a América Latina e Caribe. Denise Probzecchio, poderias assumir? Bom dia, colegas do webinar. Bom dia a todos. Eu estou assim com 2 computadores ligados, porque esse aqui está falhando. Então, eu vou ter que pedir ajuda aos universitários para que eu entre nesse segundo esquema aqui. E me deem fone para esse segundo. Conseguimos? Ok, Denise? Ok. A primeira da Probzecchio, o primeiro slide da Denise, e ela vai falando para nós. Enquanto a gente resolve o problema do vídeo da Denise, nós estamos colocando na tela, então, o webinar de hoje, que ele trabalha políticas e avaliação da educação superior, a EBS na web. EBS é a Enciclopédia Brasileira de Educação Superior, é um desafio que nós estamos nos propondo. Já falou o professor doutor Sérgio Franco, né? Hoje nós estamos com o painel todos de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está iniciando a sua fala a professora Denise Leite e depois a professora Marlis Morosini Polidoro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gostaria de lembrar que na próxima sessão, que é na terça que vem, neste mesmo horário, nós teremos História e Gestão da Educação Superior. A história ela será, digamos, apresentada pelo professor da UNB, José Vieira, a gestão pela professora da URGS, Maria Estela Dalpai Franco, e, complementando, trabalharam em conjunto, a professora Solange Long, da Universidade de Passo Fundo. Ok, resolvemos o nosso problema de gravação, Denise? Acho que ocorreu um pequeno problema de gravação. Vamos ver como é que nós podemos resolver este problema. Acho que a Marlis vai falar então, Marlis.
Pode ser? Podemos. Eu acho que sim. Enquanto a Denise passa para resolver os seus 2 problemas de computador, eu vou passar para a Marlis Polidori Morosini, nossa colega da RIAS, professora e técnica educacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhou, tem doutorado e pós-doutorado em Coimbra, me corrija talvez se não estiver tão correto, e é uma grande pesquisadora da área da avaliação, participou ativamente do planejamento e da implementação dos sinais. Marlis, com a palavra. Bom dia, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar participando deste momento por várias razões. Por estar nessa situação que todos estamos muito complicada e poder contribuir com alguma fala. E de orgulho, então, de estar trazendo um pouco do resultado da constituição da EBS, né? Que, como a Marília já trouxe, de longa data e que estamos tentando discutir aqui um pouco. Bom, como vocês sabem, havíamos combinado, então tínhamos uma ordem, né? A professora Denise ia fazer uma abordagem, que a partir da abordagem dela eu ia falar. Mas então eu vou trazer um pouco depois, talvez, quando a Denise entrar, haja um pouco, uma certa repetição de alguns elementos. Mas eu vou trazer um pouco a discussão que está muito discutido no nosso capítulo de avaliação da educação superior na enciclopédia, sobre os tipos de avaliação, digamos assim, que vem ao longo da história sendo constituído, que de uma forma mais ampla, mais tentando reunir os principais tipos: avaliação diagnóstica, avaliação somativa ou sumativa, como dizem os portugueses, e avaliação formativa. Bom, a avaliação formativa nos permite que nós consigamos olhar o processo de uma forma um pouco diferenciada, principalmente porque no centro deste processo encontra-se o estudante, o professor, o técnico ou a instituição, de acordo com o que nós queremos abordar. A avaliação diagnóstica ela é muito rasa, né? Inclusive ela acaba fazendo parte da somativa e da formativa como um elemento inicial, mas ela tem a sua característica. E eu trago aqui essa questão da avaliação diagnóstica porque neste parecer que foi emitido recentemente, que o professor Sérgio já trouxe, pelo CNE, toda vez que é abordada a avaliação neste parecer, eles se remetem à avaliação diagnóstica. Então, embora ela não tenha tanta importância assim nessa discussão, ela acaba tendo, porque está sendo trazido por um órgão, né, regulador, de uma certa forma, dizendo que a avaliação que deve ser feita em um momento pós-pandemia ou mesmo durante esse processo deve ser uma avaliação diagnóstica. Então, é importante a gente discutir um pouco que essa avaliação diagnóstica parece, no primeiro momento, ela não vai trazer muita contribuição, porque ela vai dar uma informação inicial e o que se faz com essa informação. Então, a partir do que discutimos na enciclopédia, e essa discussão está muito ampla lá colocada, é que a avaliação entra como um processo como aprendizagem, não só falando do processo de aprendizagem em si, do aprender, mas do processo sistêmico e do processo de desenvolvimento do que está acontecendo. Então, essa avaliação formativa permitiria, de uma certa instância, vermos o que está acontecendo, poderíamos ter a participação muito mais efetiva das pessoas que estão passando por isso, e então termos, talvez, elementos de tomada de decisão mais à frente para ver o que fazermos, então, na continuidade desse processo, no que se refere ao desenvolvimento da avaliação no país, e em especial aqui que nós estamos tratando da avaliação da educação superior. Bom, esse parecer do CNE também traz um outro elemento de que a forma que estariam as instituições tentando entrar em contato com todo mundo seria via online, mas que não se caracteriza necessariamente de ser um EAD, né? O ensino EAD tem muitas características, tem uma regulação para isso. Então, ela não se caracteriza como um EAD, mas sim elementos que se trabalha, se busca trabalhar, que se utiliza esse intermédio que é a internet para, então, chegar no seu objetivo. Nesse sentido,
a avaliação, de uma certa forma, nas instituições de educação superior, veio se constituindo ao longo da história como uma avaliação feita de forma online. Só que aqui nós temos um elemento um pouco diferenciado. Não só a avaliação seria de forma online, mas seria feita a avaliação do processo de ensino que foi feito também de forma online. Então, acaba tendo uma outra característica e tendo um outro tipo de abordagem nesse sentido, né? Bom, outra questão que eu gostaria de trazer é que esse parecer do CNE, ele traz essa preocupação com a avaliação da aprendizagem, mas também traz uma preocupação com a avaliação institucional. Claro que nós temos elementos prementes no momento, mas é algo que também participa desta preocupação. Bom, nessa situação pandêmica, digamos assim, que estamos, talvez é o momento de discutir que a avaliação teria um novo lugar nesse espaço, se utilizando dessa avaliação que nós caracterizamos, conceituamos de formativa, que nós temos uma discussão bem forte lá no nosso capítulo da avaliação na enciclopédia, que pode ajudar um pouco, em que o foco é no processo desse desenvolvimento, né? Então, o foco não é lá no final, ou seja, tudo aconteceu e nós vamos fazer uma avaliação no final, até porque se tudo aconteceu, nós não sabemos, né? Nós estamos num processo, a gente não sabe quando vai ter esse momento que é pós-pandemia. Nós provavelmente vamos entrar com um movimento de avaliação de educação em todos os níveis de ensino durante ainda este processo. Então, é mais um elemento que nós poderíamos colocar que a avaliação formativa iria auxiliar nesse processo, tendo em vista que é no processo que ele vai se desenvolver e não num resultado final. Então, essa é uma grande característica que nós podemos dizer da avaliação formativa e que ela poderia contribuir neste momento. Bom, na continuidade disto, nós temos um item específico desenvolvido na nossa enciclopédia, e a professora Denise, assim que entrar, vai desenvolver um pouco mais, sobre a característica do desenvolvimento do processo de avaliação, de educação também, mas estou aqui focando no processo de avaliação, dos países latino-americanos, que tem alguma característica diferenciada, visibilizando e dando importância à interculturalidade, a questão do desenvolvimento da democracia no processo. E esta forma de avaliar vem caracterizando um pouco mais os países latino-americanos, poderia vir contribuir agora com essa experiência de como se utilizar agora. E um dos principais elementos é a dinâmica da autoavaliação, porque essa dinâmica ela vai buscar conscientizar as pessoas e valorizar a prática que essas pessoas estão tendo no processo. Então, essa autoavaliação permite que a gente faça uma avaliação mais democrática, o foco é no sujeito, uma avaliação mais solidária, como ela é caracterizada, uma avaliação sistêmica, certo? Depois a professora Denise vai trazer um pouco mais sobre isso. Mas nesse viés da autoavaliação, no que está acontecendo atualmente, tanto o parecer do CNE, como uma nova portaria, saiu também uma portaria recentemente, agora no início de maio, tentando instituir normas complementares para o cumprimento da Política Nacional de Avaliação da Educação Básica, mas nessa portaria é trazido a questão do Enem, porque o Enem, né, a princípio, ele é um processo no final do ensino, no término do ensino médio. E nesta portaria é trazido um elemento novo, colocando como o processo da autoavaliação ser, de quem está participando, obviamente, seria a base de dar continuidade na formação desse indivíduo e na inserção do mercado de trabalho. É um pouco confuso, não sei como seria desenvolvido isso, mas é um elemento que está sendo trazido numa regulação, em legislações, que a autoavaliação é um elemento possível de ser desenvolvido. E um outro elemento também que eu queria trazer relacionado à autoavaliação é que recentemente a professora Denise participou disso, ela pode trazer um pouco, a avaliação da pós-graduação do nosso país também está considerando a autoavaliação como um elemento, inclusive sendo traduzido num indicador, né, num insumo do processo de avaliação da pós-graduação, esse processo de autoavaliação valendo, né, algo como a contar
numa avaliação mais métrica, mas porém é possível de ser realizada. Então, eu queria finalizar com alguns elementos, no sentido de que Dias Sobrinho, né, que é um autor que nos ajuda muito e está lá discutido também na nossa enciclopédia, ele traz que a avaliação é feita de muitas contradições, de interesses, de ideais políticos, de visões de mundos diferenciados, de valores diferentes. Então, estamos justamente no momento que nós poderíamos congregar todos esses elementos, desenvolvendo, então, o que poderia se dizer uma avaliação formativa, com a participação de um processo de autoavaliação, com o participante, com o sujeito fazendo parte disso. Então, é um pouco o que eu queria trazer para discutir, e nesse sentido, queria trazer alguns elementos rápidos para finalizar, para nós não passarmos do tempo. Eu vi, né, nesse período, uma live que um dos membros do CNE fez, o professor Eduardo Deschamps, que tentou trazer nessa live o que eles consideraram para fazer este parecer. E lá ele traz uma frase, uma consideração muito importante, que ele diz o seguinte: devemos considerar as especificidades e realidades de cada escola e de cada estudante. Então, parece, né, que está sendo aberta uma possibilidade, então, muito bem, o participante, o estudante, então, tem que ser um ator principal nesse processo, passando, então, por esse processo de autoavaliação e avaliação formativa, vendo as diferenças e os seus processos. Queria colocar que nós estamos num desafio, né, muito grande, desafio, perspectivas, o professor Sérgio já colocou numa mesma relação, acho que sim, de aprendizagem tanto para os estudantes como para os docentes, né? Está sendo muito difícil essa capacidade que todos estão tendo que ter para, então, manter esse processo ativo nesse momento tão difícil. Então, parece que nós vamos ter um novo cotidiano. É o que muitos especialistas também estão dizendo por aí. Uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma de fazer política, uma nova forma de fazer economia, uma nova forma de fazer relações, de termos relações, e uma nova forma de fazer educação. E nessa forma de fazer educação, a avaliação tem um papel essencial a partir do momento que nós consideramos que ela faz parte da educação e ela não pode ser só um elemento que vem após o processo. Então, é nessa linha que eu deixo algumas ideias, algumas questões de discutirmos, de tentarmos inovar e manter a qualidade, que é, então, assim, o principal pressuposto da avaliação sendo desenvolvida neste processo. Então, era isso, agradeço e fico à disposição. Obrigada, Marlis, então, pela tua exposição. Depois também nós teremos mais ao final, digamos, as outras apresentações. Eu gostaria de saber se a Denise já está pronta, já está a postos. Sim, estou sendo ouvida. Sim, Minha sim. voz se ouve. Ótimo, então vamos... Imagem e voz, ok. Pode... Mas os percalços do momento que estamos vivendo. O momento da pandemia, o momento das crises, e a universidade não poderia ser diferente, nem nós aqui poderíamos ter outra atuação que não essa, com as dificuldades que se apresentam para o momento. A Maris falou muito bem desse momento, o Sérgio terminou nos contando as dificuldades lá do Conselho Nacional de Educação, que ele bem conhece, para a formulação de políticas brasileiras. E a Marlis fala exatamente do momento que nós vivemos também, onde a avaliação se torna de referencial e importância. Por quê? Porque o CNE considera que as aulas não presenciais e as presenciais podem ser equivalentes. Então, nesse sentido, eu acho que nós estávamos chegando no ponto em que eu gostaria de tocar sobre a avaliação. Ou seja, que nesse momento estamos sendo ouvidos? Sim. Estamos sendo ouvidos? Está tudo bem? Tá funcionando? Vou botar a mãozinha assim para todo mundo, a mãozinha minha, não aquela mãozinha do próprio chat, mas para dizer para vocês assim que bater num ponto em que o nosso capítulo se torna muito importante. Nós estamos vivendo, nos tempos pós-pandêmicos, a necessidade de trabalhar com aulas remotas. Nem todas as universidades o fizeram, mas principalmente as universidades privadas, e as escolas privadas continuaram com as suas aulas. E nesse ponto é muito mais difícil, no meu entendimento modesto, desculpa, Sérgio, no meu entendimento modesto, é mais difícil preparar uma aula online, dar uma aula online, fazer um planejamento, um desenvolvimento de aula e uma avaliação numa situação dessas.
numa situação em que a gente não tem todo mundo na sala de aula. E aí entra o nosso capítulo. O nosso capítulo, eu acho que ele traz uma mensagem assim bastante segura sobre o que é avaliação, qual é o histórico da avaliação e como é que nós podemos, nós docentes da universidade, trabalhar tanto com a avaliação institucional quanto com a avaliação da aprendizagem. Gostaria de lembrar para vocês, assim, que, pelo menos do nosso capítulo, que eu acho que hoje poderia ser considerado aqui, a respeito dessas aulas não presenciais, que a nossa proposta, então, traz alguns elementos importantes no capítulo, justamente nos tempos da pandemia. Eu acho que nós trazemos, assim, um ponto seguro para que isso possa ser levado a cabo da melhor maneira nessas aulas. Como eu tenho que apresentar o capítulo, eu vou pedir às meninas que passem a lâmina para dizer para vocês como é que funciona essa engrenagem no nosso capítulo. No nosso capítulo, a engrenagem ela está logo em seguida mostrando em duas cores, no verde e no vermelho, o que nós chamamos de avaliação tradicional. Aquela avaliação hegemônica dos modelos, dos padrões, que todos mais ou menos têm algum domínio, aquela que é praticada pelos órgãos reguladores, aquela avaliação da qual tratam os exames nacionais e os exames internacionais. E, de outro lado, nós temos uma avaliação que nós estamos chamando avaliação solidária. Essa avaliação solidária, que é aquela que a Maris também já referiu, que nós, há muito tempo, viemos discutindo como o modelo latino-americano. Ou seja, da América Latina para o mundo, nós achamos que seja isso. O que é que ela tem de diferente? Ela tem de diferente a possibilidade e a força do envolvimento dos estudantes, a força do envolvimento dos sujeitos que participam da avaliação, os docentes, os técnicos na universidade e também na sala de aula. Por quê? Porque para nós, na América Latina, o protagonismo e a participação dos sujeitos são elementos extremamente importantes. E é com esta participação que nós traçamos este lado da enciclopédia que nós temos aí na cor verde, mostrando para vocês na tela do vídeo. Bom, eu queria dizer para vocês também que esse modelo que nós chamamos latino-americana, e dá para a gente passar para outra lâmina, meninas, na medida em que este modelo ele pode ser visto, eu aqui não tenho como passar a segunda lâmina da contribuição da América Latina, mas eu pediria que quem está organizando passasse a lâmina para que nós especificássemos bem quais são os elementos que nós trazemos com esta, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer que é uma inovação em avaliação, mas nós achamos que, de alguma maneira, nós estamos reunindo elementos através da investigação, e esses elementos da investigação vêm a nós como alguma coisa muito própria do nosso agir em avaliação. Ou seja, aquilo que Maris e Sérgio, de alguma maneira, já falaram, participação e protagonismo, a autoavaliação, a própria pós-graduação nossa está mudando para um modelo de autoavaliação. O último parecer CNE também está trazendo a possibilidade de uma autoavaliação. E existe, então, o que nós chamamos, nesse quesito, a avaliação de responsabilidade democrática. Não só porque se centra nos participantes, mas também porque ela se torna emancipatória na medida em que empodera os sujeitos para pensarem a sua situação, tanto de sala de aula, de aprendizagem em aula, quanto de conhecimento sobre a sua própria instituição, sobre os programas de avaliação. Nós também trabalhamos nessa linha a avaliação participativa das redes de pesquisa. Esse é um trabalho que a gente se dedicou nos últimos anos e está muito claro na internet, com muitas pessoas que colaboraram, também com a nossa enciclopédia, a avaliação que nós chamamos RNPE, que pode ser bem útil mesmo na sala de aula. Então, nós temos assim a pretensão de estar com um modelo que é muito próprio e muito caro ao nosso continente, às nossas universidades, da maneira como elas se colocam. Eu gostaria que passasse a outra lâmina para nós vermos que coisa é esta que a gente fala de diferença. Aqui é simplesmente uma representação cartesiana. Vocês vão dizer, bom, participação com representação cartesiana, mas o que é isso? Bom, nós vamos simplificar a questão. Isso aí, esse esquema, vamos dizer assim, este gráfico, estes eixos, ordenadas e abscissas, eles se juntam e foram imaginados na Finlândia.
Você sabe que a Finlândia tem sido um modelo, e esse modelo é um modelo em educação e também um modelo está sendo em avaliação. É uma pessoa que se chama Jane Goleman, que imaginou esse desenho, e nós hoje estamos aproveitando esse desenho para mostrar por que essa essência de um modelo que nós estamos trazendo na enciclopédia e denominando de um modelo de avaliação solidária. Nessa lâmina dá para ver que a avaliação se degladia entre dois momentos, o controle e a confiança. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Estão vendo o controle? As nossas avaliações, em geral, tocam mais no controle, elas são mais diagnósticas, mais somativas, mais controladoras. Elas precisam de sujeitos, então, que sejam passivos. Sujeitos que aceitem as ordens e realizem os exames, e realizem as provas, e preencham os questionários, e preencham os instrumentos de avaliação e devolvam para um ser supremo que vai decidir se aquilo vale 5, vale 4, vale 3, vale 2, vale 1. Do outro lado, nós temos um indicador de confiança. Quando nós confiamos nas pessoas, nós não precisamos que elas sejam passivas. Nós precisamos, ao contrário, que elas se empoderem, que elas sejam ativas. Então, vocês veem, num outro patamar, no mesmo eixo cartesiano, nós podemos ter alta confiança e autocontrole interno. E é isso que nós colocamos no pensamento que traz a avaliação da América Latina, e é isso que nós colocamos nesse item dentro da enciclopédia. Pediria ao pessoal para arrematar a nossa fala, que foi prejudicada pela questão do momento de crise que nós vivemos e das dificuldades de internet que todos os professores estão sentindo nas suas salas de aula, nas suas atividades não presenciais. Mas queria, assim, trazer aqui um esquema que foi montado, este material visual foi montado pela Isabel Pinho, que está nos assistindo, lá em Portugal, e acho que a Marlis tocou bastante na avaliação formativa, tocou na somativa, que é essa que envolve o conteúdo sendo devolvido pelos alunos para o docente. Nós aí trazemos um esquema em que a avaliação da aprendizagem pode ser vista de outro lado. Então, nós temos uma avaliação institucional dentro do capítulo, temos uma avaliação da aprendizagem e temos dentro do capítulo um esquema que mostra que existem outras possibilidades de avaliação que não as tradicionais do controle e da regulação. Nesse sentido, vocês enxergam aí uma avaliação da aprendizagem, que é a avaliação tradicional somativa, desculpem. Ou seja, aquela avaliação que acontece depois do evento, a post, depois que o professor dá aula, então avalia ao exame, pela prova, pelo trabalho, bom, e dando notas. E temos uma possibilidade de enfocar na avaliação a avaliação para a aprendizagem. Ou seja, uma avaliação formativa que se dá durante o processo do ensino. E aqui eu chamo a atenção nos meus minutos aqui, que eu sei que são muito escassos, Marília, mas só para dizer o seguinte, que essa avaliação do processo, ela também interessa ao professor, porque um professor, por exemplo, trabalhando online, trabalhando no não presencial, trabalhando remotamente, o professor precisa feedback constante dos alunos. Então, é dentro do processo que ele dá feedback para os alunos, é dentro do processo que ele recebe feedback e consegue ajustar a aula dele àquilo que interessa ao aluno. Qual é o objetivo da aula no não presencial? Mais ainda do que no presencial. É exatamente manter o estímulo ao aluno para continuar dentro do processo, para estar acompanhando o professor e para estar junto com ele, tentando realizar esses procedimentos que são as possibilidades que o professor consegue trabalhar dentro da EAD ou dentro do remoto. Bom, então, nesse sentido, a formativa, então, tem avaliação para a aprendizagem e teria um outro aspecto que é a avaliação como aprendizagem, ou seja, um formato que educa para o autocomprometimento. Nós já falamos que na avaliação institucional também visamos o autocomprometimento, ou seja, sujeitos ativos que se autorresponsabilizem pelo conhecimento da sua própria instituição. E falamos aqui de uma avaliação em que os alunos, os estudantes, também sejam ativos e se autocomprometam com a sua aprendizagem. Então, é uma avaliação que é usada como aprendizagem, é um momento como aprendizagem.
Bom, para encerrar, então, posso encerrar, Marília? Tem um minuto ainda? Então, deixei para o final, então, da minha participação, esse design aqui, que eu acho muito esclarecedor sobre a avaliação educacional e da aprendizagem, é o que nós estamos usando agora, webinar, live, sala de discussão, e que o docente precisa inovar de alguma maneira. E eu acho que esse slide, por último, nos ajuda a ver essa possibilidade de inovar também na aula não presencial. Agora, a categoria central do processo não é mais aquela devolução do conteúdo que o aluno tinha que fazer, não é mais a repetição do que o professor disse, a repetição do que está no livro ou copiar somente o que está lá no Google. Não é isso, na Wikipedia, ou seja lá o que for. Muito importante, nesse momento, tanto da crise quanto no pós-pandêmico, aquele novo normal que a universidade terá de investir a partir de agora, é que a questão central vai ser o envolvimento dos estudantes. Não é só dos professores que nós queremos envolvimento, nós queremos dos estudantes que estão longe de nós. Nós não temos a nossa alegria, os nossos gestos, os nossos movimentos para entusiasmar o aluno, mas nós vamos ter, sim, essa possibilidade de puxar o autoenvolvimento dele para a aprendizagem, para a sua participação, para o seu protagonismo. E aí, então, responsividade e colaboração são as palavras, que podem até ser acompanhadas com algumas métricas quantitativas, desde que acordadas com os alunos. Mas a avaliação em tempos de pandemia, neste momento do pós-normal, depois que voltarmos às aulas na universidade e quisermos continuar trabalhando em processos inovadores de aprendizagem, a palavra é avaliar. E o que é avaliar, na verdade? Está lá no nosso capítulo 4, também da enciclopédia, né? É uma palavra aglutinadora, ela aglutina relações, fatos, dados e junta isso em análises e em sínteses e produz alguma informação, produz algum conhecimento, algum saber, que pode ser antigo, pode ser novo, pode estar sendo reconstruído também. Então, avaliar, no nosso entendimento, e isso está dentro do nosso capítulo 4 da enciclopédia, é valorizar, avaliar, valorizar. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Valorizar o aluno, valorizar o estudante, valorizar o conhecimento, ter ânimo, interesse pelo conhecimento. A avaliação tem que se transformar daquele da aprendizagem para o como uma aprendizagem nova dentro do nosso processo. E não é somente uma questão de dar nota e classificar alunos, no nosso caso, no nosso entendimento, e nem seria isso agora que os países nem estão adotando mais graus e dizem, todos os países estão colocando aprovado, não aprovado, se as aulas foram não presenciais. Mas nesse momento, aprender a fazer perguntas, aprender a fazer relações, pode ser o processo da própria crise pandêmica, que nós vamos usar o que está acontecendo no momento e vamos trazer dentro do nosso trabalho com esses alunos, mesmo que seja à distância, e esse já é, para mim, o bom resultado do ensino. O resultado que, avaliando, significa valorizando o nosso estudante, para agora e para o futuro dele, porque não é para nós que ele vai ser autoindependente. Independente, autocomprometente. Obrigada, Denise, então, pela bela palestra. E dando continuidade, as perguntas foram imensas. Nós fizemos algumas seleções e os nossos convidados todos, os nossos membros da RIS, nossos colegas pesquisadores, eles têm e-mails. Então, se quiserem maior contato. Para o professor Sérgio, digamos, um grande grupo de perguntas, ele se dirige a questão das políticas, a questão da relação pós-graduação e graduação. Então, tu tens um minuto para responder, Sérgio, depois eu passo para as perguntas dos outros, ok? Obrigada. Um minuto, tá bom. Vamos lá, eu acho que o que dá para falar sobre essa questão da relação graduação e pós-graduação é que o papel da universidade sempre foi pensado como o espaço da produção do conhecimento. Uma política de educação superior é uma política voltada para o desenvolvimento científico e cultural. E a pós-graduação tem esse papel hoje em dia de ser a ponta dessa produção. Só que não adianta fazer essa produção lá na pós-graduação se não houver essa comunicação com a graduação.
Ou seja, nós temos aí uma ameaça muito grande, que é transformar o ensino de graduação num mero repasse de conteúdos. E, por isso, uma política que fomente essa relação entre o espaço de produção de ponta de conhecimento com o processo de formação das novas gerações é talvez um dos grandes desafios que a gente tem para realmente ter uma política de educação superior que seja, aí um pouco relacionado com as outras questões, seja realmente democratizante e realmente inclusiva. Acho que esse é o desafio que está aí colocado. Isso seria tema para uma outra live que não sei nem se não seria suficiente. Realmente, alguma outra coisa para tentar entender se é que as coisas estão claras, esse momento e as tendências. Para Marlis foi muito tocado, muito pedindo bibliografia para ti, Marlis. Uma questão, eles queriam que tu falasse nos 3 tipos de avaliação que tu citaste e com seus limites e potencialidades. Acho que isso não é possível, mas no capítulo da enciclopédia está. E, então, uma das perguntas que tu talvez pudesse abordar, Marlis, seria a questão, digamos, da América Latina, falar um pouco que indicadores seriam estes para a pós-graduação. Bom, eu mais ou menos tentei acompanhar aqui no chat algumas perguntas, né, para ver o que estavam sendo manifestadas, e eu pude perceber que tinha muitas perguntas relacionadas à autoavaliação, que eu acho interessante, né, porque realmente é algo que nos desencadeia assim, como fazer, como que esse processo de autoavaliação vai participar. Então, acho que uma questão que eu queria trazer é que nesse processo de autoavaliação é possível também se trabalhar com as percepções dos estudantes e dos sujeitos, e não só a questão do conteúdo. Claro que nós temos que ter o conteúdo à frente, a grande preocupação é ver como é que foi o conteúdo desenvolvido nesse processo, se compreende que num parecer do CNE eles tragam que se faça uma avaliação diagnóstica, porque a ideia é saber o que aprenderam ou deixar de aprender, mas neste processo que estamos chamando então de autoavaliação, e esse viés mais latino-americano, é que é possível que nesse empoderamento, né, que a professora Denise falou antes, eles sejam realmente sujeitos e participem do processo não somente no que se diz respeito à questão do conteúdo, mas sim do processo que estão passando. E assim se poderia ter um retorno, não caracterizando, então, pegando rapidinho essa questão dos 3 tipos, não caracterizando só a somativa, porque a somativa, em última instância, é a soma, a palavra um pouco já diz, o que foi visto, vê lá no final, ela acontece no final, qual é o resultado desta soma. O diagnóstico é uma coisa anterior de saber como está, tipo uma anamnese, né? E a formativa, então, que permite esse estudante, esse sujeito, a participar desse processo, não somente relacionado às questões de conteúdo. Eu acho que isso é importante levar em conta. Claro que se tem um retorno, mas de todo este processo que o indivíduo está passando, e que se pode ter uma percepção de retorno, então, assim, pegando rapidinho dos conceitos. E a questão da autoavaliação na pós-graduação, eu passaria para a professora Denise falar essa questão, porque ela participou desse processo de constituição dos indicadores de como que a pós-graduação iria considerar a autoavaliação no processo de avaliação da pós-graduação. Então, eu nem me sinto muito em condições de falar sobre isso. Então, o que eu queria evidenciar é a participação do sujeito num processo e que não seja o foco somente do conteúdo, do que foi aprendido ou não foi aprendido, porque nesse momento que estamos passando, acho que não é possível nós termos esse tipo de informação desta forma. Teríamos que ter essa dinamização deste processo, que a avaliação pode vir a contribuir muito nesse processo, acreditamos. E evidenciar, então, que em termos de referências e dados, realmente a nossa enciclopédia está muito rica nessa questão. Assim que ela for possível de ser disponibilizada, vão ter fontes muito importantes e de bom uso ali na enciclopédia. Ok. Obrigada, Marlis. Denise, tu poderias, então, digamos, responder algumas dúvidas sobre todo o importante papel que tu teve da avaliação da pós-graduação? Isso foi uma surpresa na minha vida acadêmica,
a autoavaliação chegar à pós-graduação. Nós até então tínhamos uma expectativa de que ela terminaria mesmo, era na graduação, e que seria alguma coisa que não voltaria aos processos e às normas, aos modelos de avaliação. No entanto, havia um grupo, e há muita gente no Brasil, como eu disse para vocês, nós tentamos captar esse sentido que as pessoas valorizam na América Latina, não é só no Brasil, é no Uruguai, é na Argentina, é no Chile, no México, inclusive, onde nós também temos alguma atividade, as pessoas valorizam o protagonismo, ou seja, talvez seja a nossa expectativa de sermos nós mesmos e entendermos a nós mesmos. Então, a autoavaliação tem essa característica. Ela, na verdade, ela existe desde os sinais para a graduação. Ela entra na pós-graduação, a partir do ano passado, ela começa a ser discutida, revisada, e nós tivemos um grupo muito interessante, liderado pelo professor Robert Verheyen, que acho que quase todos conhecem, e outras pessoas que participaram. Havia um grupo interessado na autoavaliação, que tentou elaborar algumas ideias para essa autoavaliação. Não existe no nosso modelo um indicador específico para a autoavaliação. O que existe são esses princípios que eu mostrei para vocês naquele gráfico que está muito bem formulado lá da Finlândia. Ou seja, ou a gente trabalha com pessoas que são passivas e que simplesmente respondem e dão as informações, quantos livros, quantas publicações, qual é o impacto do meu trabalho, segundo o impacto da revista na qual eu publiquei, ou nós trabalhamos com sujeitos ativos que vão pensar a situação do próprio programa de pós-graduação e de como eles gostariam que fosse esse programa. No caso do nosso programa, eu tenho 1 minuto ainda, Marília. No caso do nosso programa especificamente, o professor Sérgio é o coordenador, nós tivemos algumas reuniões dentro do programa para discutir autoavaliação, e é isso que se espera dos processos autoavaliativos, que se discuta com todos ao mesmo tempo, e também tivemos uma colaboração muito forte dos estudantes. Os estudantes se reuniram nas suas associações, nos seus grupos, e pensaram que coisas eles gostariam que mudassem no nosso programa. E na medida em que eles foram fazendo essa contribuição, inclusive, está lá dentro da CAPES. Na medida em que isso aí criou uma outra possibilidade. Então, não há somente a avaliação dos docentes fazendo autoavaliação, mas a avaliação dos estudantes fazendo autoavaliação, os técnicos fazendo autoavaliação, os gestores fazendo autoavaliação. Ou seja, pensando que condições, que ideias, que coisas podem ser melhoradas. O princípio da autoavaliação é sempre esse, busca da melhoria da qualidade daquele programa. E onde estão os entraves? É isso que faz a autoavaliação. Não existe indicador que diga o certo e o errado. Nada isso, nada mais. Obrigada, Denise. Então, eu quero formalmente agradecer aos nossos membros da Rede de Investigadores Sul-Brasileira de Educação Superior, que nesse momento fizeram esse webinar. Especialmente ao professor Sérgio Franco, à professora Maris Morosini Polidori, desculpe, e a Denise Leite, e também registrar meu especial agradecimento à equipe de apoio. Nós estamos sediadas numa plataforma Zoom da PUC do Rio Grande do Sul, e nós estamos com o apoio da PNPD Geslaine Denés e da nossa doutoranda Vanessa Voicolesco. Quero convidá-los, então, para a próxima webinar, que será na terça-feira, às 10 horas, no mesmo horário, mais ou menos neste mesmo sistema, onde falarão o professor José Vieira, da UNB, sobre História da Educação Superior, e as professoras Maria Estela Dalpai Franco, da URGS, e Solange Long, da Universidade de Passo Fundo, sobre gestão da educação superior. Agradeço a todos. Nós estamos gravando esta webinar e ela será logo disponibilizada. E aqueles que nos perguntaram, a enciclopédia está em processo de editoração, ela já está na editora da PUC, e ela brevemente será lançada. Existe todo um planejamento para esse lançamento acontecer via web, já que o presencial, nesse momento, nós não estamos podendo. Agradeço a todos, foi um prazer, e realmente nós estamos nos adaptando aos novos tempos.
Até logo e até a próxima terça-feira. Obrigada.